Eu não sei nem por onde começar. Talvez dizendo que, se eu pudesse voltar no tempo, teria feito tudo diferente. Mas agora já é tarde. Tudo que me resta é contar a verdade, por mais absurda e nojenta que pareça. Meu nome é Aline, tenho 28 anos e até pouco tempo atrás, eu achava que minha vida amorosa estava seguindo o rumo certo. Eu tinha superado um término difícil, estava mais focada no meu trabalho e finalmente sentia que podia abrir meu coração de novo. O problema foi a forma como tudo aconteceu, porque eu não estava apenas abrindo meu coração, eu estava entrando num buraco sem fundo. Tudo começou com um encontro casual num barzinho em Campinas, numa sexta-feira à noite. Eu estava com 2 amigas comemorando o aniversário de uma delas. A noite estava agradável, a música boa e o vinho descia leve. Foi quando ele apareceu, um homem maduro, elegante, com um olhar seguro e um sorriso gentil. Se apresentou como Carlos, aproximadamente uns 50 anos, mas muito bem conservado, com cabelo grisalho charmoso e um papo cativante. Conversamos, rimos, dançamos. E no final da noite ele me deu uma carona até em casa. No carro, rolou aquele silêncio tenso e gostoso, e ele se aproximou. O beijo foi inevitável. E, sinceramente, foi um dos melhores da minha vida. Nos dias seguintes, Carlos passou a me mandar mensagens. Era educado, atencioso e sempre muito respeitoso. Me chamou para sair de novo, dessa vez num restaurante mais reservado. Fomos nos encontrando com frequência, até que a relação evoluiu para algo mais íntimo. Ele dizia que era divorciado há anos, pai de 2 filhos, e que estava recomeçando a vida. Nunca imaginei que ele mentiria algo tão essencial. 2 meses depois, num aplicativo de delivery, conheci um rapaz chamado Diego. Perfil bonito, papo leve e uma vibe completamente diferente do Carlos. Mais novo, descolado, e tinha aquele jeito espontâneo que fazia eu rir até sem graça. Marcamos um encontro sem grandes expectativas. Fomos a um bar de rock alternativo e, para minha surpresa, a química foi instantânea. Eu até brinquei com ele. Você me faz sentir 18 de novo. Ótimo. Então posso te levar pro baile da terceira idade. Quando a gente estiver junto lá pelos 90? O problema é que eu não quis escolher. Continuei saindo com os 2. Carlos durante a semana, Diego nos finais de semana. Em minha cabeça estava tudo certo. Carlos era mais maduro, Diego mais divertido. Eu não era oficialmente de nenhum deles. Achava que podia curtir sem ferir ninguém. E o mais irônico, eu estava completamente enganada sobre quem eles eram. Foi no aniversário de uma amiga que tudo começou a desmoronar. A festa foi num sítio, e eu levei o Diego como meu acompanhante. Estávamos conversando perto da piscina quando um carro preto parou na entrada. Dele desceu Carlos. Ele olhou diretamente para mim e depois para o Diego. Congelou. Achei que ele fosse embora na hora. Mas não. Ele veio até a gente. Aline, você conhece meu filho? O quê? Pai? Meu coração quase parou. Pai? O mundo girou. Minhas pernas tremiam. Olhei para os 2. O sorriso de Diego sumiu. O olhar de Carlos ficou sombrio. Os 2 começaram a discutir ali mesmo. E eu só queria sumir. No meio da confusão, a irmã de Diego apareceu chorando, gritando que eu era uma devassa, que sabia de tudo e fez por maldade. As pessoas começaram a se aproximar, filmar, xingar. Eu fui empurrada. Uma mulher puxou meu cabelo. Um cara tentou me dar um tapa e só não conseguiu porque fui protegida por um amigo da aniversariante. Saí dali aos prantos, tremendo de medo. Quase fui linchada. Passei os dias seguintes trancada em casa. Me sentia humilhada, exposta, envergonhada. Recebi ameaças no WhatsApp, mensagens anônimas me chamando de nojenta, vídeos da confusão viralizando em grupos da cidade. Me tornei chacota, mas o pior ainda estava por vir. A primeira semana foi um pesadelo. Eu perdi o sono, perdi o apetite e quase perdi meu emprego. Meus colegas de trabalho olhavam para mim com pena, outros com repulsa. Uma amiga próxima me ligou dizendo: Aline, estão falando que você armou tudo para separar os 2. Que você já sabia quem eles eram. Pelo amor de Deus, você me conhece. Eu jamais faria isso. Mas ninguém mais queria me ouvir. A cidade virou as costas. Carlos e Diego desapareceram. Nenhum dos 2 respondeu mais. E tudo que me restava era um silêncio pesado e cruel. Até que 1 mês depois recebi um e-mail. Era de Carlos. Assunto: a verdade que você merece ouvir. No corpo da mensagem ele escreveu: Aline, não sei como começar. Eu te julguei, sim. Mas depois de refletir, entendi que a maior culpa não foi sua.
Você não sabia, e o Diego também não. Eu menti, e eu omiti. Eu fui o covarde da história. Ele revelou que tinha descoberto sobre meu envolvimento com Diego 2 semanas antes da festa, mas quis confirmar com os próprios olhos. Ele achava que era só uma coincidência, que talvez o Diego do app fosse outro. Mas no fundo, ele sabia. Carlos contou que, por orgulho, decidiu me desmascarar na frente de todos. E por isso foi até a festa, mas que não esperava que a confusão fugisse do controle. Eu fiquei com raiva de mim mesmo. Por ser um homem velho, com vaidade de jovem, eu deveria ter falado contigo, mas preferi o escândalo. Fui fraco. Fui covarde. Li aquele e-mail tremendo. Chorei por horas. Mas a parte que mais me destruiu foi o final. Diego me odeia. Cortou relações comigo. Disse que nunca mais quer olhar na minha cara. E eu perdi você. Perdi meu filho. Perdi o pouco de dignidade que me restava. A dor dele era real, mas isso não apagava a minha. Ele seguiu dizendo que iria se afastar de tudo, que estava vendendo a casa e mudando de estado, que queria recomeçar longe da vergonha que causou. E Diego? Uma semana depois, recebi uma ligação inesperada. Era ele. A voz firme, mas magoada. Aline, preciso entender. Você sabia? Não, nunca. Diego, eu juro pela minha mãe, eu jamais faria isso sabendo. Ele suspirou, longo, profundo. Eu queria tanto acreditar em você. Olha pra mim. Me escuta. Tudo o que eu senti com você foi verdadeiro. Eu só fui burra. Eu devia ter perguntado mais. Investigado. Mas eu só me deixei levar. Houve um silêncio. Um daqueles que gritam mais que 1000 palavras. Eu vou sair do Brasil. Vou morar com minha tia na Irlanda por um tempo. Preciso colocar a cabeça no lugar e esquecer tudo isso. Eu chorei. Pedi perdão. Disse que torcia para que ele ficasse bem. E ele apenas respondeu. Espero que você também se reencontre. Mais longe de mim. Desligou. Naquela noite eu me senti a pior pessoa do mundo. Mesmo sem ter premeditado nada. Mesmo tendo caído numa armadilha criada por mentiras e omissões. A dor da consequência me atingia como se eu fosse a vilã. E talvez eu tenha sido mesmo. Porque em algum momento eu sabia que estava levando 2 relacionamentos paralelos. Eu podia não saber que eram pai e filho, mas sabia que estava mentindo por omissão. Eu tinha medo de perder, e acabei perdendo os 2. A vergonha que senti se transformou em uma espécie de depressão silenciosa. Fiquei meses sem sair de casa. Evitava qualquer rede social. Me isolei completamente. Foi só depois de 6 meses que resolvi tentar seguir em frente. A vida, quando te derruba, te ensina a rastejar antes de deixar você levantar de novo. Foi assim comigo. Comecei a terapia. Voltei a sair sozinha aos poucos. Mudei de visual. Cortei o cabelo, doei roupas, mudei de apartamento. Fui tentando reconstruir os pedaços de mim que haviam sido espalhados no dia daquela festa maldita. Mas as feridas não cicatrizam com silêncio. E a minha alma ainda sangrava toda vez que eu ouvia o nome Carlos ou Diego. Mesmo assim, segui. Voltei ao trabalho com mais foco. Reativei o Instagram, mas sem fotos pessoais. Abri um perfil profissional para divulgar meus projetos como designer. Aos poucos, a poeira foi baixando. Até que, numa tarde de outubro, uma notificação me parou. Mensagem no Instagram. Era de uma conta chamada A Verdades Guardadas. Cliquei curiosa. A mensagem dizia: Aline, você ainda não sabe tudo. O que aconteceu entre vocês foi só a ponta do iceberg. Carlos te enganou mais do que você imagina. E Diego também não foi completamente honesto contigo. Fiquei em choque. Ignorei no primeiro momento, achando que fosse alguém querendo mexer na minha ferida. Mas o perfil começou a postar stories com capturas de conversas antigas, áudios de Carlos falando mal de mim, prints de Diego comentando comigo enquanto ainda estava com a ex. Eu não conseguia acreditar. Carlos havia mentido desde o início. Ele ainda mantinha contato com a ex-mulher. Não era divorciado oficialmente. E o mais chocante, havia usado meu nome como desculpa para provocar ciúmes nela. Já Diego estava num rolo com a ex-namorada enquanto saía comigo. Em uma das mensagens que apareceu, ele escreveu: Ela é só uma distração. Meu pai tá com ela também, acredita? Aline é tipo o troféu da casa agora, kkkk. Senti nojo, raiva, vergonha, tudo de novo. Tudo que eu achei que fosse verdadeiro era teatro. Eu fui um brinquedo nas mãos dos 2. Do pai e do filho. O mais triste, eu me apaixonei pelos 2. De formas diferentes, em momentos diferentes. Mas foi real pra mim. E pra eles. Foi ego, competição, jogo sujo. Resolvi confrontar.
Mandei mensagem para Carlos. Silêncio. Tentei Diego. Ele visualizou e não respondeu. Postei um desabafo no meu perfil privado. Fui clara, sem citar nomes. Mas quem conhecia a história entendeu. A repercussão foi enorme. Pessoas da cidade vieram me pedir desculpa por terem me julgado. Outras mulheres contaram histórias parecidas com Carlos. Ele tinha um histórico de seduzir mulheres mais novas, depois jogar a culpa nelas. Mas o que me destruiu foi receber, dias depois, uma carta. Escrita à mão. Era de Rita, ex-esposa de Carlos e mãe de Diego. Ela disse que me achava uma ameaça no começo, mas que agora entendia que eu também fui uma vítima. Ela contou que Carlos sempre teve esse padrão de comportamento, que ele havia manipulado várias mulheres, inclusive durante o casamento, e usava o filho como escudo ou troféu, criando disputas invisíveis entre eles. E no fim da carta ela escreveu: Você não foi culpada. Você foi a escolhida da vez. E isso poderia ter acontecido com qualquer uma de nós. Sinto muito. Eu chorei tanto lendo aquilo que precisei de horas para me recompor. Era como se tudo finalmente fizesse sentido. Como se, enfim, alguém tivesse validado a dor que eu escondi por tanto tempo. Mas ainda faltava uma peça nesse quebra-cabeça. E ela veio semanas depois, numa nova atualização do perfil e Verdades Guardadas. Um vídeo. Carlos sozinho num restaurante sendo filmado sem saber. Bêbado, falando alto com o garçom. Todas elas querem subir na vida, usar a gente. Eu só joguei o jogo antes que elas jogassem comigo. Era esse o homem que eu beijei. O homem que eu me entreguei. O pai do homem que eu amei. Senti nojo. Nojo dele. Nojo do Diego. Nojo de mim. Depois da publicação daquele vídeo, o perfil É Verdades Guardadas desapareceu. Sumiu do mapa, mas o estrago já estava feito. Carlos foi demitido do cargo que ocupava como diretor regional de vendas. A empresa onde ele trabalhava não quis ver sua imagem atrelada a escândalos. Algumas mulheres o denunciaram por assédio psicológico e manipulação emocional. Ele tentou se defender, mas não tinha mais credibilidade. Fiquei sabendo que ele foi morar numa cidade pequena no interior de Minas, isolado. O próprio filho, Diego, nunca mais quis contato. E sobre Diego, alguns meses depois, ele reapareceu no Instagram, postando fotos em Dublin. Vi uma foto com outra garota. Linda, loira, europeia. Me doeu por dentro, mas passou rápido. Porque a legenda dizia: Depois de tanto drama, encontrei alguém que me respeita. Me respeita? Como se eu tivesse sido a causadora de tudo. Como se ele também não tivesse me enganado. Eu respirei fundo. E finalmente entendi. Eu nunca teria o pedido de desculpa que merecia. Porque quem joga com os sentimentos alheios dificilmente tem coragem de reconhecer o estrago que faz. Hoje eu sigo a vida de forma mais consciente. Voltei a me relacionar com o tempo. Sem pressa, sem cegueira, sem carência. Aprendi a investigar mais, confiar menos e principalmente não romantizar migalhas. Não desejo mal a nenhum dos dois. Mas se existe justiça emocional, Carlos já foi punido. Perdeu o cargo, o filho e a reputação. E Diego? Bom, ele pode até estar em outro país, mas carrega consigo o mesmo nome, o mesmo sangue, o mesmo orgulho que o pai. E um dia a vida cobra. Hoje, quando penso em tudo, me pergunto: quantas mulheres já passaram por isso e se calaram? Quantas ainda vão passar e vão ser chamadas de vadias, interesseiras, manipuladoras? Sem saber que, no fundo, o verdadeiro manipulador está por trás da cortina, com um sorriso educado, um carro bonito e uma história mal contada. Se eu pudesse deixar um conselho, seria esse: não ignore os sinais só porque o beijo é bom. Não ignore as contradições só porque a companhia é gostosa. E nunca, jamais se relacione com dois ao mesmo tempo, achando que ninguém vai sair ferido. Sempre tem alguém que sangra no final. E quase sempre, esse alguém somos nós. Relatos de traição.